A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. E hoje, em especial, nós estamos no episódio de número 51. Isso mesmo, se você está chegando agora, você tem aí mais 50 vídeos para você se encher da palavra de Deus, porque essa palavra é dele, não é minha. Eu sou apenas aqui um instrumento para que a voz dele alcance o seu coração. E eu fiquei muito feliz porque ontem, meditando nessa palavra que a gente vai falar hoje, eu fiquei pensando, Senhor, tão parecido com o primeiro vídeo, e aí eu lembrei que era o o episódio de número 51. E a gente sabe que o número 50, os números na Bíblia são muito simbólicos, e o número 50, ele representa um novo começo, né? Depois do jubileu que eles tanto falam. E eu achei interessante a semelhança com o primeiro episódio. Lá no número 1, o título é O que você tem em casa? E hoje o que Deus quer falar com você é o que você tem nas suas mãos. Foi isso que ele disse para Moisés aqui em Êxodo capítulo 4, a partir do primeiro, ele diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: O que é isso que você tem nas mãos? Ele disse: Uma vara. Uma vara. Assim são os nossos olhos físicos, nós olhamos de forma tão despretensiosa para aquilo que o Senhor já tem nos dado. E eu falei: Deus, eu vou falar mais ou menos a mesma mensagem. Fiquei ali cogitando com o Espírito de Deus. E ele disse assim: Não, porque uma coisa é quando eu faço em você. Uma coisa é eu te perguntar aquilo que você tem nas mãos, aquilo que você tem em casa para eu tratar com você. Outra coisa é quando eu quero fazer através de você. Então, Moisés aqui, ele já tinha passado um processo com Deus e agora o Senhor estava levando ele ao seu destino profético. O Senhor estava convocando Moisés para ir ao Egito e libertar o povo. E então ele se vê completamente incapaz. E aos olhos do próprio Moisés, aquilo que ele tinha nas mãos era apenas uma vara. Assim como aquela viúva tinha apenas um pouco de azeite, um pouco de farinha na casa dela. Mas quando o Senhor quer fazer através de nós, Ele também vai usar aquilo que Ele já tem nos dado. Porque o que Ele tem nos dado é dele. Nós só somos mordomos aqui nessa terra. E aí o Senhor te pergunta, minha irmã, o que é que você tem nas mãos? Você está querendo ser usada por Deus? Você tem uma missão nessa terra. Todas nós temos um chamado de viver para a glória de Deus. Esse é o nosso maior chamado, viver para a glória de Deus. Mas a nossa missão peculiar, aquilo que é diferente entre nós, diz muito a respeito dos nossos dons, a respeito daquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. E talvez você olhe para a sua mão e veja algo muito simples, mas o Senhor, Ele olha. Quando Moisés respondeu para Deus: Eu tenho uma vara, um cajado. Para Deus aquilo não era apenas uma vara, um cajado. Para Deus aquilo era um símbolo de uma grande autoridade que já estava depositada sobre a vida de Moisés. Então, sobre você há uma grande autoridade. Depois de todo o processo que você tem enfrentado, o Senhor está te chamando agora para uma nova estação, para um novo tempo. E Ele sabe quem você é. Ele não está aqui preocupado com aquilo que você não tem. Ele está interessado naquilo que você já tem. E Moisés fala isso com Deus e ele fala assim, mas eles não vão crer em mim porque vão dizer, Deus não apareceu nada para você. Você está contando, falando migué aí. Então Deus olha para Moisés e diz, o que você tem nas mãos? Ele responde, uma vara. E aí Deus diz uma coisa muito interessante. Deus fala com ele assim, Moisés, joga no chão. E quando Moisés solta aquela vara no chão, aquela vara se transforma numa serpente. E a Bíblia diz que Moisés começa a fugir dela. Começa a fugir dela, até que Deus fala com ele assim, pegue-a de volta, pegue-a pela cauda. E então Deus explica para Moisés, isso é para que eles acreditem que eu apareci para você, que Deus apareceu para você. Quando nós temos receio, quando a gente começa a colocar muitos empecilhos naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, e a gente quer até abrir mão, jogar o nosso chamado no chão, jogar a nossa autoridade, né, abrir mão desta autoridade, na expectativa falha de que nós estamos criando um certo conforto, que nós estamos fugindo de um problema, na verdade nós estamos arrumando um problema.
quando nós lançamos mão, quando nós abrimos mão daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que nós temos enquanto chamado, enquanto missão nessa terra, nós vamos começar a fugir disso, nós vamos abrir mão e fugir disso, ou seja, nós vamos encontrar uma certa perturbação, nós vamos ter falta de paz, nossa alegria não vai ser completa. Você entende isso, minha irmã? Que enquanto você foge, enquanto você abre mão disso que Deus já está pedindo para você, porque Ele já entregou a você, Ele está te chamando para essa missão, e você acha que está criando uma certa folga, quando na verdade você está atraindo para você uma certa fadiga. Não é isso que Deus tem para você. E Deus agora está dizendo para você assim, pega de volta, abaixe, lance esse medo fora e segure esse chamado, segure essa missão, tome posse dessa autoridade que eu já dei para você, porque eu não estou vendo apenas uma vara, eu estou vendo uma autoridade que eu já coloquei sobre a sua vida. Então Moisés assim faz. E aí Deus continua falando com ele, porque não dá pra gente ler o texto todo, mas você pode ler aí. Deus fala com ele assim, tem mais uma coisa. Você pode ler que está escrito, ainda tem mais, ele fala para Moisés. E ele diz assim, coloque sua mão no peito. E aí Moisés coloca a mão no peito e Deus fala para ele assim, agora olhe, a mão dele estava completamente leprosa. E logo depois, coloca a mão no peito de novo, a mão dele ficou completamente curada. Isso também reflete muito porque o chamado pode machucar, o chamado pode ferir o nosso corpo? Até pode, mas o mesmo Deus que permite a ferida, Ele liga a ferida. Então Deus continua tratando com Moisés alguns detalhes, ele começa a falar, olha, pode ser que eles não acreditem em você. Pode ser, porque Deus já sabia que lá no Egito, a vara daqueles servos de Faraó também se transformariam numa serpente. Só que quando Moisés chega no Egito e lança a vara no chão e a vara vira serpente, e a vara deles também vira, a serpente que foi a serpente da vara de Moisés, ela engole as outras serpentes. Não tenha medo das autoridades malignas dessa terra, porque a autoridade de Deus, ela engole, ela passa por cima. A autoridade de Deus, ela é máxima. Ela vai engolir. Não tenha medo. Não se intimide com as autoridades desta terra. Por isso que Jesus dizia que Deus tinha dado autoridade para ele. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então você tem que sempre pensar que a autoridade que Deus está te dando e te chamando não tem a ver, não está limitada a essa esfera terrestre. É muito maior, muito maior. Então, quando Moisés começa a ver que não tinha para onde correr, ele realmente fala para Deus os seus medos verdadeiros. Ele fala assim, eu não sei falar. Desde muito tempo eu não sou bom em falar. E aí a Bíblia diz que Deus se ira. E Deus fala para ele assim, olha só, eu sei. Eu sei que o seu irmão Arão, o levita, ele fala bem. Deus sabia que Arão falava bem, mas Deus não estava interessado em quem falava bem. Ele diz assim, Moisés, você pode chamar Arão para te ajudar. Eu sei, não foi Moisés que contou para Deus que Arão era bom na fala. O próprio Deus diz para Moisés que ele já sabia. Ele fala, eu sei que Arão fala bem, mas se você quiser ele do seu lado, ele vai ser o seu porta-voz, não o meu. Eu vou continuar falando com você. Você fala com Arão e Arão fala ao povo. Sabe por quê, minha irmã? Porque não é a aparência, Deus não vê como a gente vê, Deus vê o coração. Porque Arão podia falar bem, mas ele foi muito frouxo quando deixou o povo criar o bezerro de ouro. Então Deus está mais interessado em coisas muito mais internas do que aquilo que a gente pode ver. Talvez você olhe daí e diga assim, nossa, a Kelly fala bem. Mas não é isso aqui que me autoriza. Isso aqui é só a ponta da linha. O que me autoriza, o que me abençoa é a minha vida com Deus, é a sua vida com Deus. Então o Senhor está te chamando para você mergulhar no chamado, para você pegar esse cajado novamente, para você não ter medo, porque se você tiver medo dele, você vai sofrer mais do que se livrando dele. Que Deus abençoe sua vida, que você seja tomada por uma coragem do Espírito Santo, um fogo de Deus encha o seu coração e você seja despertada nessa nova estação. Fique com Deus, Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e tchau. Sou mulher.